Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar em uma história cheia de emoção, escolhas ousadas e reviravoltas inesperadas. Imagine que você está em uma casa enorme, rodeado por campos verdes que balançam suavemente com o vento. O som distante dos animais, o cheiro de pão assando no forno da cozinha e a sensação de conforto que só existe quando você sabe que está seguro, mas alguma coisa dentro de você não está em paz. Algo chama você para fora. Você sente aquela inquietação no peito, tipo aquela vontade de viver tudo de uma vez. Quem nunca agora segura essa? Você tem um pai que te ama profundamente, que cuida de você, que nunca deixou faltar nada. Mas mesmo assim, você começa a pensar que está perdendo algo, que o mundo lá fora tem muito mais a oferecer. E se eu pudesse viver do meu jeito? E se eu tivesse minha parte da herança agora? Por que esperar? Sim, você pensa exatamente isso. E pensa tanto que um dia você decide agir. Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus, para que tenha uma boa noite de sono com lindos sonhos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. Comenta aí de onde você é e que horas você está assistindo. Agora apague as luzes, pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa e vamos começar nossa jornada esta noite. Você se aproxima do seu pai. Ele está sentado tranquilo, olhando para o horizonte. Você respira fundo e solta de uma vez: Pai, me dá a parte da herança que me pertence. O silêncio é pesado. Seu coração acelera. Você não sabe se ele vai gritar, te expulsar ou rir da sua cara, mas ele apenas te encara com aqueles olhos que sempre enxergam além do óbvio. E sem dizer uma palavra, ele se levanta e atende seu pedido. É estranho, né? Você esperava resistência, um sermão, talvez quando você trabalhar duro, aí sim. Mas não. Ele te entrega o que é seu por direito, ou pelo menos o que você acredita ser. Você pega o dinheiro com mãos trêmulas, mas o orgulho não deixa mostrar o nervosismo. Você está decidido. Vai embora. Vai viver. Os preparativos são rápidos. Você empacota só o que acha necessário: roupas estilosas, um par de sandálias novinhas, talvez uma lembrança ou outra. O resto, não vai fazer falta. A casa está estranhamente silenciosa enquanto você parte. Seu irmão te observa de longe com aquela cara de lá vai o rebelde da vez. Mas você não liga. O mundo é grande demais para viver em uma fazenda. E então você se vai. O caminho até a cidade é longo, mas empolgante. Você sente o vento bater no rosto, a poeira subir dos seus passos, o sol escaldando, mas tudo isso é detalhe. O importante é o que está por vir. Você já se imagina nos mercados cheios de vozes, nas ruas movimentadas, nos jantares com vinho e música. Nada de limites, nada de acordar cedo para trabalhar no campo. Agora, você é dono da sua própria vida. Você chega na cidade no final da tarde. As cores parecem mais vibrantes do que tudo que você já viu. Lojas com vitrines brilhantes, pessoas bem vestidas, cheiros de especiarias, comida frita no ar e o som da música. Sim, uma música animada saindo de um lugar cheio de risadas. Você não pensa duas vezes, entra. Na primeira noite você já é tratado como alguém importante. Afinal, você está pagando as rodadas de bebida. As pessoas se aproximam, riem das suas piadas, te elogiam, querem saber da sua história. Você se sente incrível. Pela primeira vez parece que o mundo reconhece o quanto você é especial. Você come, bebe, dança e gasta. Gasta muito. Dias viram semanas. Você aluga um lugar chique, compra roupas novas, convida gente para festas intermináveis. Você é conhecido, até querido. E por um tempo tudo parece valer a pena. Cada moeda gasta parece trazer mais liberdade, mais alegria, mais sentido para a vida.
Afinal, era isso que você queria, não era? Mas alguma coisa começa a mudar. Você começa a notar que as pessoas te procuram apenas quando têm algo a oferecer. Um jantar pago, uma noite de diversão, um presente. As conversas viram vazias. Ninguém quer saber como você está de verdade. Só querem saber o que mais você tem. O sorriso começa a pesar no rosto. E o dinheiro? Ah, o dinheiro que parecia infinito começa a acabar, rápido demais. Você tenta fingir que está tudo bem, mas dentro de você, o pânico começa a crescer. Você vende algumas coisas, dá uma cortada nos gastos, mas já é tarde. Os amigos que sempre estavam por perto começam a sumir, um a um. Agora nenhum, e aí beleza você ouve. Você passa a andar pelas ruas da cidade e tudo parece diferente. O brilho sumiu. As vozes agora são duras. As portas fechadas. Os cheiros não são mais apetitosos, são de lixo acumulado. A música virou barulho, e aí vem o vazio. Você se senta no canto de uma praça com uma sacola na mão e nada nos bolsos. A barriga ronca. Você olha para o céu e pela primeira vez pensa na casa do seu pai. Aquela casa que parecia pequena demais para os seus sonhos. Aquela rotina que parecia sem graça. Aquele pai que te deixou partir sem dizer nada. Você não sabe ainda, mas essa história está só começando. E a jornada mais difícil nem é a que te trouxe até aqui. É a que te fará olhar para dentro. Você está ali, no meio de uma cidade que parecia ter tudo, mas que agora só tem ruído, cheiro de fumaça e a sombra de um passado recente que já começa a doer. Mas por enquanto, ainda há algum dinheiro no bolso, só o suficiente para fingir que está tudo sob controle. Então você decide que não vai desistir fácil. Ainda dá para aproveitar, você pensa. É o famoso pensamento só mais um pouco, né? Igualzinho quando você sabe que devia dormir, mas decide ver só mais um episódio. Com o restinho da herança, você ainda consegue manter um certo estilo. Um terno ajeitado, um perfume bom e claro a pose. Porque a aparência nessa cidade é tudo. E adivinha, funciona. As pessoas voltam a aparecer. Os convites surgem. Você entra num círculo onde ninguém pergunta de onde você veio, só querem saber o que você pode oferecer agora. E você oferece. Oferece bebidas risadas, até conselhos que nem você acredita. Porque por dentro já começa aquela rachadura. Mas você continua. Você ainda é o cara que chegou da fazenda e virou celebridade entre os desconhecidos. Numa dessas noites a festa acontece num terraço com vista para a cidade iluminada. Música alta, comida boa, e você ali com uma taça na mão, fingindo que não sente o buraco crescendo dentro do peito. A festa não é só de som. É visual, é toque, é exagero. As pessoas se encostam em você, te puxam para dançar, te elogiam. Você é diferente. Você é livre. Queria ter sua coragem. E você sorri. Mas por dentro, a pergunta começa a ecoar. Livre. Pra quê mesmo? Só que essa pergunta é incômoda. Então você a afoga com mais vinho, mais risada, mais distração. Nos dias seguintes, a rotina vira uma repetição de festas sem alma e gastos sem sentido. Você compra um anel bonito demais só porque achou que combinava com sua nova imagem. Reserva uma suíte cara para se isolar um pouco, mas ninguém quer você sozinho, só enquanto você estiver bancando. E então do nada o dinheiro acaba. Literalmente, você acorda, tenta pagar o café da manhã e o atendente diz: cartão recusado. Você dá risada, tenta de novo, nada. Começa a suar. Deve ser um erro do sistema. Mas não é. Você corre para ver suas moedas. Seus papéis guardados só têm trocado. As roupas caras ainda estão no armário, mas parecem mais ridículas agora. Não há mais mágica, só a realidade crua. Você vai até algumas das pessoas que viviam penduradas em você, aquelas que riam das suas piadas, que te chamavam de amigo. E agora, elas mal olham na sua direção. Umas até fingem que não te veem. Outras dizem: pô, que pena, mas tô sem grana também.
E é aí que você sente o primeiro golpe real. Você nunca teve amigos aqui. Te usaram. E de certa forma você também usou. Usou todos eles para não ter que lidar com o vazio que já estava em você desde antes de partir. Mas agora, sem nada, o vazio toma forma. Você anda pela cidade com fome, mas com orgulho. Ainda tenta manter a postura, mas não há mais onde se apoiar. Dorme mal, come restos, sua roupa está suja e sua pele perdeu o brilho. Você sente saudade não das festas, mas da simplicidade, da comida quente no fim do dia, da sombra da figueira no quintal, da voz do seu pai chamando no portão. Já lavou as mãos? Vem comer. É louco como a gente só valoriza o que tinha quando já está longe demais para alcançar. Mesmo assim, você ainda tenta uma última cartada. Anda pelas feiras procurando trabalho, mas ninguém quer empregar um forasteiro falido e sujo. Até que um fazendeiro local te olha com desconfiança e diz: tem um serviço, vai cuidar dos porcos, mas o pagamento é só comida. Se quiser. Você diz sim, e assim você que já teve herança, festas, status, agora cuida de porcos, literalmente, num cercado fedorento cheio de lama e grunhidos. E eles pelo menos têm o que comer. Você nem isso. Chega a olhar para o balde de lavagem com um desejo quase desesperado. Mas nem aquilo é seu, nem a comida dos porcos. E aí vem o silêncio. O silêncio que ninguém gosta de ouvir. O silêncio do e agora. Você senta no chão, o cheiro de esterco invade seu nariz. A roupa gruda na pele suada, e você sente lágrimas queimarem os olhos. É como se tudo desabasse ali. Você não é mais o filho livre. Não é o celebridade. Não é o festeiro. É só alguém quebrado. Mas no fundo, esse é o momento mais verdadeiro da sua vida até agora. Porque no meio da lama, sem máscara, sem pose, você começa a lembrar. Lembra da voz do seu pai, do jeito que ele te olhava quando você errava, do cheiro da comida simples feita com amor, do canto dos pássaros pela manhã. Lembra que lá na casa dele até os empregados tinham pão, e cama, e dignidade. E aí, pela primeira vez em muito tempo, você fala em voz alta, talvez para si mesmo, talvez para Deus: eu vou voltar. Eu vou pedir para ser apenas um servo. Porque até isso seria melhor do que viver como um porco. É estranho pensar que, às vezes, o fundo do poço é o único lugar onde conseguimos ver o céu. Você ainda não sabe como vai ser a volta, nem sabe se vai ser aceito. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, você sabe o que quer. E isso muda tudo. Acordar naquele chiqueiro de porcos não é exatamente um momento de glória, né? Mas você acorda, literalmente e metaforicamente. Os grunhidos dos porcos são altos, e o cheiro, olha, não dá nem para descrever. É uma mistura de tudo o que você não quer lembrar. Mas ali sentado no chão duro, com os pés enterrados na lama, você respira fundo e pensa: eu não pertenço a esse lugar. Não é arrogância, não mais. Antes você pensava que merecia muito mais porque era melhor. Agora você sabe que merece menos. Mas mesmo assim, deseja algo melhor. E a lembrança da casa do seu pai vira tipo uma lanterna acesa num lugar escuro. Você não sente mais orgulho, só saudade. Você começa a ensaiar mentalmente. Imagina o momento em que vai chegar lá e falar com ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, simples, direto, mas cheio de dor. A decisão está tomada, você vai voltar. E então começa a arrumação, se é que dá para chamar assim. Você não tem mais nada, nem uma túnica decente, só essa roupa suja de dias e noites sem banho. O cabelo desgrenhado, o rosto mais magro, a pele queimada pelo sol. Você caminha até o fazendeiro que te deu o trabalho e diz com humildade: obrigado, mas eu preciso ir. Ele não pergunta para onde, só faz um aceno seco com a cabeça. E então você começa a andar. A estrada que parecia promissora na ida, agora parece sem fim na volta.
mas cada passo é um exercício de humildade, de arrependimento, de esperança talvez. Ou seria só desespero, você não sabe. O sol bate forte e o calor traz memórias do tempo em que você se banhava no rio perto da fazenda do seu pai. Você lembra dos dias tranquilos, das refeições feitas em silêncio, mas cheias de significado. Lembra das manhãs acordando com o cheiro de pão assado. E, acima de tudo, lembra de como era ser amado, sem precisar fazer nada para merecer, sem precisar comprar ninguém. Mas agora você é outro, e o medo bate forte. Você se pergunta, e se ele não me aceitar? Porque, convenhamos, não seria uma reação absurda. Você pediu a herança como se ele tivesse morrido. Jogou tudo fora. Desonrou o nome da família. Sumiu sem dar notícias. Qual pai aceitaria isso, você se pergunta. Talvez ele esteja com raiva. Talvez tenha me esquecido. Talvez tenha me substituído. A estrada não responde. Só o som dos seus próprios passos. E de vez em quando, o canto de um pássaro ou o farfalhar das árvores. A natureza segue seu curso enquanto você caminha de volta à sua origem. Em um ponto do caminho, você passa por um grupo de viajantes. Eles olham para você com desconfiança, talvez até com nojo. Você não culpa, nem tenta explicar. Você apenas abaixa a cabeça e continua. Porque agora não importa o que os outros pensam. O que importa é chegar até ele. Lá no fundo, uma parte de você ainda espera que o pai esteja na varanda olhando o horizonte como fazia antes. Talvez com um olhar cansado. Talvez sem esperanças. Ou talvez esperando por você. Você aperta o passo. Seu corpo dói. A barriga ronca. Seus pés estão em carne viva. Mas a dor física nem se compara ao peso no seu coração. É como carregar cada erro, cada decisão errada, cada palavra dura que você disse, tudo isso nas costas. E é pesado. Você imagina uma última vez a cena. Você chegando, se ajoelhando. Ele parado em silêncio. Você dizendo, pai, pequei. Não sou digno. Me trate como servo. E talvez ele diga não. Talvez ele vire as costas. E você se prepara para isso. Mas mesmo assim, você vai, porque algo em você mudou. Você não está voltando para pedir algo. Está voltando porque percebeu que estar perto do Pai é melhor do que qualquer liberdade falsa. Melhor do que qualquer festa, qualquer dinheiro, qualquer liberdade sem propósito. E isso, meu amigo, é arrependimento verdadeiro. Não é só culpa, é transformação. A cada curva do caminho, a paisagem vai ficando mais familiar. Você reconhece as árvores, os montes, o som de um riacho lá adiante. O coração acelera, as mãos suam. Você começa a respirar mais rápido. É agora. A última parte do caminho parece a mais longa. A fazenda ainda está longe, mas você já vê a silhueta no horizonte. Seu coração bate forte demais. Você quase para, quase desiste. Mas aí, você vê, lá longe, uma figura, pequena, parada. Você acha que é imaginação, ou talvez um trabalhador, mas a figura se mexe. Ela te vê, ela reconhece você mesmo de longe, mesmo sujo, magro, irreconhecível. E a figura corre, sim, corre. Você não acredita. É ele, é seu pai. Ele está correndo na sua direção. E não é uma corrida contida, é desajeitada, rápida, como se o tempo não importasse, como se nada mais no mundo existisse além de você. Você tenta se preparar, ensaiar a frase, mas não dá. O nó na garganta é grande demais, e antes que você diga qualquer coisa, ele te abraça, forte, como se quisesse colar os pedaços que quebraram em você. E por um momento, você apenas chora. Você está ali nos braços do seu pai, e tudo para. Não tem barulho, não tem cheiro, não tem medo. Só o calor daquele abraço que parece que esperou uma eternidade para acontecer. É forte, tão forte que você até esquece de respirar por uns segundos. E ele não fala nada, só te segura, como se dissesse com o corpo inteiro: eu sabia que você ia voltar. Eu nunca parei de te esperar.
Você tenta se afastar um pouco com o rosto molhado de lágrimas, a voz trêmula, e começa: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não deixa você terminar. Não quer ouvir mais nada. Não quer ouvir sobre servidão, sobre vergonha, nem sobre dignidade. Ele te interrompe e grita sem largar sua mão: Rápido, tragam a melhor roupa. Coloquem um anel no dedo dele e sandálias nos pés, e preparem o novilho gordo. Vamos fazer uma festa. Você fica paralisado. Como assim? Você acabou de sair de um chiqueiro. Literalmente. Chegou preparado para viver como um escravo, e agora tem gente correndo para buscar roupa limpa e comida de festa. É tão absurdo que você quase ri. Um riso nervoso, meio embaraçado, meio aliviado. É como se tudo que você tivesse construído ou destruído não valesse nada diante do amor daquele homem. E aí lentamente você começa a entender: ele não estava esperando um servo de volta. Ele estava esperando o filho, você. Enquanto os servos vão e voltam com roupas limpas, água, comida e tudo o que pode te devolver um pouco de dignidade, seu pai não sai do seu lado. Ele te olha com os olhos brilhando e tem um sorriso que mistura alegria e lágrimas. Você voltou, ele repete. Você voltou. O som da fazenda começa a mudar. Você escuta risos, passos apressados, portas se abrindo, gente correndo. É como se o mundo estivesse em festa só por causa da sua volta. E por mais estranho que pareça, você começa a sentir que talvez mereça estar ali. Não por quem você foi, mas por quem você é para ele. Depois de te lavarem, e olha, você estava mesmo precisando, eles colocam em você uma túnica limpa daquelas macias que você lembra de usar só em ocasiões especiais, e sandálias novas, e o mais simbólico de tudo, o anel da família, o sinal de que você pertence, que você é parte daquele lar. Você passa a mão pelo aro de metal e sente o peso da graça. Não é um presente comum, é um símbolo, um lembrete: você é filho, sempre foi. A música começa. A cozinha parece um vulcão de cheiros maravilhosos. Tem pão saindo do forno, carne assando, vinho sendo derramado em jarras. Os empregados riem e cochicham surpresos, e aos poucos as pessoas da região chegam também curiosas. Todos ouvem a mesma frase sendo repetida: ele voltou, o filho voltou. E entre um gole e outro, você começa a perceber como aquele lugar ainda é o mesmo, mas você é outro. Você anda pela casa com passos cuidadosos, olhando tudo com olhos novos. Cada parede, cada vaso de barro, cada árvore no quintal parece mais viva, como se você estivesse vendo tudo pela primeira vez. E sabe o que é mais doido? Você sente paz. Uma paz tão intensa que chega a dar sono. Mas não o sono de cansaço, é aquele sono bom de quando a alma finalmente respira. Um descanso interno, como se depois de tanto tempo você tivesse encontrado o seu lugar de novo. Mas no meio da festa tem uma tensão que começa a se formar. Algo meio sutil no começo. Olhares de canto, sussurros mais ásperos. E aí você escuta. Alguém comenta: o irmão mais velho não quer entrar. Você congela. Claro que ele não quer, você pensa. Ele ficou. Ele foi fiel. Ele nunca foi embora. E agora vê isso tudo. Deve parecer injusto. E sinceramente você entende. Porque se os papéis fossem invertidos, talvez você também se sentisse assim. Esquecido. Desvalorizado. Como se a lealdade não valesse nada. Seu pai percebe o clima mudar. Ele suspira fundo, olha para a festa, olha para você e então sai. Vai atrás do seu irmão. Você se aproxima da porta e ouve a conversa lá fora. O irmão diz: eu sempre estive aqui. Sempre trabalhei duro. Nunca desobedeci. E o Senhor nunca me deu nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas agora esse aí, esse que sumiu, que gastou tudo com prostitutas, volta e tem festa. Isso é justo. Você engole seco.
Dói ouvir isso. Dói porque é verdade, porque você sabe o que fez. Mas então vem a resposta do seu pai. E cara, ela te desmonta de novo. Filho, você sempre esteve comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essas palavras ecoam dentro de você, como uma música antiga que você não lembrava, mas que sabe de cor. Você não sabe se seu irmão vai entrar. Não sabe se vai te perdoar. Isso vai levar tempo e tudo bem. Porque naquele momento você entende que o amor do pai não diminui para caber em um filho só. Ele é grande o suficiente para todos. O pai ama quem ficou e quem voltou. Ama quem nunca saiu e quem se perdeu no caminho. E agora você sente que também pode amar assim. A música continua. As luzes estão acesas. O cheiro da festa se espalha. E você respira fundo, sente o anel no dedo, a túnica nos ombros, o coração no lugar. E finalmente você se permite sorrir. Você está em casa. A festa continua. E você está ali no meio de tudo, tentando se acostumar com essa sensação nova, pertencimento. Não como quem merece, mas como quem é amado. A diferença é sutil, mas imensa. E talvez seja essa a coisa mais difícil de aceitar, o fato de que você não precisa fazer por merecer. Porque amor de pai não se compra, não se ganha com esforço. Ele simplesmente é. Você observa a mesa cheia de comida, cheia de gente rindo, e por um instante se pergunta: será que isso tudo é real? Será que não vou acordar de novo naquele chiqueiro com fome e vergonha? Mas não. Você está desperto. Isso é real. A túnica sobre seus ombros é macia demais para ser sonho. O cheiro de pão e carne assada é forte demais para ser imaginação. Você caminha até um dos cantos do salão, procurando um pouco de silêncio. Talvez queira só respirar. E ali parado, você percebe quantas marcas ainda carrega. Suas mãos têm calos novos. Seus pés, mesmo agora com sandálias limpas, ainda doem. E seu rosto, você viu o reflexo dele na bacia d'água. Está diferente. Não só mais magro, mas vivido. E quer saber, você gosta disso. Porque agora você entende coisas que antes só conhecia por ouvir falar. Você sabe o que é fome, o que é solidão, o que é vergonha, mas também sabe o que é arrependimento, o que é recomeçar, o que é graça. É quando seu pai se aproxima de novo. Ele está suando um pouco, andar correndo na idade dele não é simples, né? Mas ele ainda sorri. Aquele sorriso largo, cheio de rugas ao redor dos olhos, do tipo que só vem com anos de amor verdadeiro. Está tudo bem? Ele pergunta. Você assente, mas decide ser honesto. Ainda é meio estranho. Ele ri. Claro que é. Estranho mesmo seria se não fosse. Mas estranheza também passa. Só leva tempo. E você tem todo o tempo que precisar. Vocês dois olham a festa juntos. E você, num impulso que nem sabe de onde veio, pergunta: o senhor me perdoa, mesmo por tudo? Ele vira de frente para você, coloca as duas mãos nos seus ombros e responde com uma firmeza tão suave que quase parece uma oração: filho, eu nunca parei de te amar, nunca parei de te esperar. O perdão não veio agora, ele já estava aqui desde o dia em que você foi embora. Só faltava você voltar para recebê-lo. Você sente os olhos se encherem de lágrimas de novo, mas agora não é tristeza. É alívio, é gratidão. É aquela coisa estranha de quando o coração aperta e expande ao mesmo tempo. Então ele te puxa mais perto e diz baixinho: vai comer. Aproveita. Você está em casa e você obedece. Na mesa as pessoas te cumprimentam, fazem perguntas. Alguns te abraçam com mais força do que você esperava. Nem todos entendem o que aconteceu, mas muitos parecem sinceramente felizes por você estar ali. E pela primeira vez em muito tempo você não sente vergonha. Não porque esqueceu o que fez, mas porque decidiu não viver mais preso a isso. Você come. E meu Deus, como come! A carne desmancha na boca. O pão é crocante por fora e macio por dentro.
O vinho tem um gosto frutado suave, e tudo parece mais gostoso porque tem sabor de casa, sabor de reconciliação. Enquanto a noite avança, a música diminui. As conversas viram sussurros. Algumas pessoas começam a se despedir. Outras ficam conversando de forma mais tranquila, rindo baixo, aquecidas pela luz das lamparinas e pelo calor da bondade que encheu aquele lugar. Você se senta do lado de fora, perto da varanda. O céu está claro, cheio de estrelas. O ar da noite é fresco e uma brisa suave passa entre as árvores. Você fecha os olhos por um momento e sente paz, não como quem escapou de algo, mas como quem finalmente chegou onde devia. E então uma voz familiar, seu irmão. Ele se aproxima devagar. Ainda está com aquela expressão fechada, o senho franzido. Ele para a uns passos de distância. Vocês dois ficam em silêncio por um tempo. Você quer pedir desculpas, mas não sabe como. E talvez ele também esteja tentando encontrar as palavras certas. No fim, é ele quem fala primeiro. Você tá diferente. Você sorri um sorriso pequeno, meio sem graça. Acho que sim. Não achei que você voltaria. Nem eu. Mais silêncio. Pai ficou muito feliz, ele diz, como se estivesse falando com alguém além de você. Ele não parava de olhar a estrada. Todo dia. Como se soubesse que, sei lá, eu também olhava para a estrada, você diz. Mas por dentro, ele solta um som parecido com um riso, mas amargo. Você ferrou com tudo, sabia? Desonrou a família, gastou tudo. E agora volta e... tem festa. Você engole seco. Eu não voltei por causa da festa. Ele te encara. Então por quê? Porque eu queria voltar a ser filho. Mesmo que fosse só para trabalhar como servo. Mas pai, ele nunca me deixou terminar de pedir. Ele só me abraçou. O silêncio volta. E dessa vez dura mais. Você não sabe se ele vai te perdoar. Mas agora entende que isso não está no seu controle. O seu papel é viver como alguém perdoado e continuar oferecendo esse mesmo perdão, mesmo que o outro ainda não esteja pronto para receber. E isso também é graça. Você se levanta, dá um último olhar para o céu estrelado, sente o vento no rosto e volta para dentro da casa. Agora mais do que nunca você sabe quem é. Você é filho, e sempre foi. Você acorda com a luz suave do amanhecer entrando pela janela. Não é uma luz forte daquelas que te fazem fechar os olhos e virar para o outro lado. É uma luz tímida, dourada, quase pedindo licença para entrar. O cheiro de café e pão fresco já começa a se espalhar pela casa. E você? Bom, você nem sabe direito como chegou até a cama. A noite foi longa, cheia de emoções, de abraços, de comida demais. Mas agora, ao acordar, tem algo diferente. Algo que você não sentia há muito tempo, segurança. Você se senta devagar, ainda meio grogue, e observa o quarto. É simples. As paredes têm marcas de tempo. O chão de madeira range suavemente quando você mexe os pés, mas cada detalhe tem história. E você se lembra de quando era criança e se escondia ali durante as tempestades, escutando os trovões e esperando a voz do seu pai, dizendo que estava tudo bem. Agora mais velho, mais machucado, você sente a mesma voz, só que aqui dentro. Você se levanta, caminha até o espelho meio empoeirado no canto do quarto e se olha. Os olhos estão mais fundos, sim, mas tem uma luz nova, uma espécie de brilho de quem sobreviveu. E o mais impressionante, você não sente vergonha de se encarar. Não hoje. Lá fora, o dia começa de verdade. Os sons da fazenda voltam como um velho coral galinha. Aos passos no chão de terra, os primeiros gritos de bom dia dos trabalhadores. E aí vem ele, seu pai. Ele entra devagar com uma bandeja simples nas mãos. Tem pão, queijo, café e um sorriso que ainda parece não caber no rosto dele. Bom dia, filho, ele diz como se essa frase fosse um presente. Você sorri de volta. Bom dia, pai. Ele se senta aos seus pés, coloca a bandeja entre vocês e começa a servir. Hoje é um novo dia, ele diz.
talvez o primeiro de uma nova fase. Você a sente mastigando o pão devagar, sentindo o sabor da simplicidade. E aí ele olha nos seus olhos com aquele jeito meio sério que só os pais sabem fazer e pergunta: o que você pensa em fazer agora? A pergunta te pega, porque até ontem o agora era tudo o que você tinha. Agora você tem futuro. Você fica em silêncio por um tempo, olhando para o nada, tentando encontrar as palavras certas. Eu quero recomeçar, você responde. Quero ajudar. Quero cuidar do que eu deixei para trás. E quero aprender com tudo. Ele sorri satisfeito. Não um sorriso de quem ganhou, mas de quem esperou por isso. Então vamos começar devagar, ele diz. Hoje você vai comigo até os campos, ver como tudo está, escutar mais do que falar, e se sobrar tempo pode sujar as mãos um pouco. Você dá uma risadinha. Parece justo. O café da manhã acaba. Vocês dois saem caminhando lado a lado. A luz do sol já se espalha pelo campo, e o orvalho brilha como se o chão tivesse sido polvilhado com estrelas. É bonito. Você nunca tinha reparado tanto antes, talvez porque antigamente você só olhava para o que queria conquistar. Agora você olha para o que precisa cuidar. Ao chegar nos campos, os trabalhadores olham curiosos. Alguns cumprimentam com a cabeça, outros apenas observam. E tudo bem. Confiança não se compra, se constrói. E você está disposto a trabalhar por isso. Você escuta, observa, aprende. Seu pai te apresenta aos novos empregados. Explica como a plantação tem crescido. Fala dos desafios com as chuvas, das colheitas, das novas ferramentas. E você escuta tudo com atenção. Cada detalhe parece um convite para permanecer, para participar. Ao meio-dia, vocês se sentam sob uma árvore frondosa. Ele parte o pão com as mãos, oferece para você, e entre mordidas, conta histórias de quando você era pequeno, de como você vivia perguntando o porquê das coisas, de como você subia nas árvores e não sabia como descer, de como mesmo criança já queria fazer tudo sozinho. Você ri. Acho que isso não mudou muito. Ele concorda. Mas agora você aprendeu a voltar, e isso é o que importa. A tarde chega com o sol mais quente e um vento leve que alivia o calor. Você começa a ajudar. Nada grandioso, só pequenas tarefas simples, mas significativas. Leva água, carrega ferramentas, observa os ritmos da terra e no meio disso tudo, percebe que o tempo ali tem outro ritmo. Não é frenético como nas cidades, é paciente, como a natureza, como o amor. Quando o sol começa a descer no horizonte pintando o céu, com tons alaranjados e dourados, você e seu pai retornam para casa. O silêncio entre vocês não é vazio, é cheio. Cheio de significado, de presença, de reconciliação. À noite no jantar, seu irmão está lá. Ainda sério, ainda distante, mas presente. Ele te observa. Você não força nenhuma conversa, só respeita o espaço dele. Porque agora você entende o tempo de cada um é sagrado. Depois da refeição você vai até o terraço. O céu está ainda mais estrelado hoje. Você se deita no chão de pedra morna e observa. A brisa sopra leve carregando o cheiro da terra úmida e das flores noturnas. Você pensa em tudo o que viveu até agora. Na fome, na saudade, na vergonha. E na volta. E percebe uma verdade tão simples quanto poderosa. Você está em casa, sim. Mas mais do que isso, você está em paz. O som das cigarras ainda está no ar quando você acorda antes mesmo do sol nascer. Tem uma brisa fresca entrando pela janela e aquele cheiro de manhã de fazenda, terra úmida, capim cortado e fumaça leve, vindo de alguma fogueira que alguém acendeu cedo demais. Você não dormiu muito, mas também não parece precisar. Sabe aquela sensação de corpo cansado, mas alma quieta? É isso. Você se levanta, calça as sandálias e vai até o poço lavar o rosto. A água está fria e o susto é bom, como se dissesse: ei, acorda, a vida continua. Você olha em volta e vê os primeiros raios de sol tingindo o céu. Uma mistura de rosa-laranja,
e um azul profundo que ainda resiste à chegada do dia. É bonito. E por um instante você se pergunta quantos amanheceres você perdeu enquanto corria atrás de algo que nem sabia o que era. Na cozinha, seu pai já está acordado, claro, sentado mexendo num caderno velho anotando alguma coisa. Ele te olha, sorri e diz: "Bom dia, trabalhador." Você sorri de volta: "Bom dia, patrão." Vocês dois riem, mas tem verdade naquela brincadeira, porque agora você realmente quer trabalhar. Não como castigo, mas como parte de quem você quer ser, como forma de mostrar não ao seu pai, mas a si mesmo que é possível reconstruir, mesmo com as mãos ainda sujas do passado. Depois de comer algo simples, vocês saem novamente. Hoje você vai ajudar no celeiro, empilhar feno, cuidar dos animais, ouvir histórias dos trabalhadores mais antigos. Você conhece gente que viu você crescer, gente que viu você partir, e agora vê você de volta. Nem todos são calorosos. Um dos empregados, um senhor de barba grossa e braços fortes, te encara com um misto de desconfiança e pena. Então o menino voltou, ele diz. Você não recua, apenas responde: voltei. E tô aqui para aprender. Ele te mede com os olhos, depois assente. Então começa aqui. Tem muito a aprender com o feno. Você ri e pega a forquilha, e começa o trabalho. A verdade é que o trabalho te faz bem. Ele te prende ao presente. Cada movimento, cada suor, cada tarefa concluída é uma âncora no agora. E quanto mais você se entrega, mais você sente que está finalmente voltando a si mesmo. Mas claro, nem tudo é simples. Ao final da tarde, quando a luz começa a dourar os campos e o vento muda de direção, você vê seu irmão. Ele está do outro lado da propriedade, organizando os estoques. Trabalha com afinco como sempre, com método, com foco, mas sozinho. Você pensa em se aproximar, em tentar de novo, mas para. Ainda não é hora, ainda não é o momento. E você aprendeu na marra que respeito também é amor. Naquela noite você e seu pai jantam sozinhos. Ele pergunta como foi o dia, e você conta com detalhes, até as partes chatas. Ele ouve tudo com atenção, não como quem julga, mas como quem compartilha o caminho. Filho, ele diz de repente, você sabe que não precisa provar nada para mim, né? Você olha surpreso. Como assim? Quero dizer, trabalhar é bom, claro, mas você não precisa fazer isso para reconquistar meu amor. Você já tem. Isso não está em jogo, nem nunca esteve. Você baixa os olhos meio sem saber o que dizer. Então sussurra. Mas eu preciso provar para mim mesmo. Ele assente. Aí sim. Isso faz sentido. Mas lembre-se, não se torture. O arrependimento verdadeiro não carrega correntes, ele solta elas. Você guarda essa frase como quem guarda uma semente. Mais tarde, sozinho no seu quarto, você pega um pedaço de papel e começa a escrever. Não é uma carta, nem uma confissão. É só uma tentativa de dar forma aos pensamentos. Palavras como perdão, tempo, fé e recomeço aparecem várias vezes. E no final você escreve: ainda sou o mesmo, mas também sou outro. Você lê, reledobra o papel e guarda na gaveta. Naquela noite o sono vem mais rápido. E pela primeira vez em muito tempo ele vem sem resistência, sem peso. Como se até os sonhos soubessem que agora você está onde deveria estar. E enquanto dorme lá fora, o vento balança as folhas. Os grilos cantam. A lua brilha alta no céu. E tudo, absolutamente tudo, parece sussurrar uma só coisa. Você voltou. E isso basta. Você está no campo bem cedo com o sol recém-nascido beijando o topo das árvores. O chão ainda está úmido do sereno da madrugada. E suas botas fazem aquele som macio e gostoso de terra molhada. O cheiro de eucalipto, mato cortado e um pouco de fumaça de fogueira formam um perfume que você não encontra em nenhum frasco por aí. É natureza crua, presença viva, e você está ali de novo. Hoje é diferente. Seu pai não está com você. Ele decidiu te deixar mais livre, mais solto.
Talvez porque percebeu que você não precisa mais de supervisão constante. Ou talvez porque sabe que tem algumas lições que você só aprende sozinho, se tiver coragem de ficar um pouco em silêncio. Você caminha até o galpão, onde os animais são alimentados. O cheiro é forte feno seco, esterco suor, e há um zumbido constante de moscas-galinhas, ciscando cavalos resmungando no fundo do estábulo. Você cumprimenta os empregados, pega sua parte do trabalho e começa. O ritmo é familiar agora, e pela primeira vez, você sente que faz parte de algo maior do que suas vontades. Você não está só vivendo ali, você está contribuindo. Enquanto joga ração no coxo das cabras, você escuta vozes, reconhece a do seu irmão. Ele está ali perto organizando ferramentas e orientando um rapaz mais novo. A voz dele é firme, mas não agressiva. Ele sabe o que está fazendo, sempre soube. Você observa de longe, sem querer interromper. Há uma tensão entre vocês ainda não resolvida. Um espaço cheio de palavras que não foram ditas e algumas que talvez nunca sejam. Mas hoje tem algo diferente no ar, uma abertura, uma rachadura na muralha de silêncio que ele construiu. E ela se amplia. Quando sente olhar diretamente, ele diz: "Tem uma corda nova na oficina. Pega ela para mim." Você congela por um instante. Não porque a tarefa é difícil, mas porque ela vem dele. É um pedido simples, mas tem o peso de um tratado de paz. Você responde sem hesitar, claro, e vai. No caminho seu coração acelera. Você tenta controlar as expectativas. Talvez tenha sido só uma coincidência. Talvez ele só tenha realmente precisado da corda. Mas por dentro você sabe, ele quebrou o gelo. E isso vale mais que qualquer discurso. Você pega a corda, volta e entrega. Ele pega das suas mãos e diz: "Valeu." De nada, você responde. E com o canto do olho, percebe que ele te encara por um segundo a mais do que o necessário. Como se estivesse avaliando, pesando, decidindo. E então ele volta ao trabalho. Você não insiste. Não força mais nada. Só continua o seu dia. À tarde, seu pai te chama para ajudá-lo com um reparo no telhado da casa principal. Você sobe com ele, os dois sentados sobre as telhas com uma visão panorâmica da propriedade. O sol já começa a descer, tingindo tudo de dourado, e lá do alto, o mundo parece mais calmo. Notei que você e seu irmão se falaram hoje, ele comenta com aquele tom casual, que não engana ninguém. Você sorri. Foi só um pedido de corda. Às vezes um pedido de corda é o que puxa tudo o que está preso. Ele diz sem tirar os olhos do horizonte. Você fica em silêncio por um momento, depois pergunta: "Você acha que ele vai me perdoar um dia?" Filho, o perdão. Às vezes vem antes de ser dito. Outras vezes, vem só depois de muito tempo. Mas nunca vem à força. Ele precisa encontrar seu próprio caminho. Você respira fundo. É difícil esperar. É, ele concorda. Mas você já esperou tanto. E olha onde está agora. Já é muito mais do que muitos fazem. O vento sopra mais forte ali em cima. Você fecha os olhos por um momento, sentindo os cabelos balançarem, o calor do sol no rosto. E algo dentro de você se acalma, porque percebe que não está mais tentando ser aceito. Está apenas tentando amar. E isso muda tudo. À noite, depois do jantar, você se deita mais cedo. O corpo está moído, mas é aquele cansaço bom de missão cumprida. Você escuta vozes vindo da sala. Seu irmão está conversando com seu pai. A voz está mais suave hoje, tem menos dureza, e de novo você não se mete, só escuta. E antes de fechar os olhos, você faz uma oração. Não muito elaborada, só um sussurro: "Deus, obrigado por esse dia. Me ajuda a ser paciente. E se puder, me ajuda a curar o que ainda dói entre mim e ele." Você apaga a luz. O ventilador gira devagar como um relógio sem pressa. E lá fora, o mundo dorme. Dentro de você, algo desperta a esperança de que laços podem ser refeitos, mesmo os que pareciam rompidos para sempre. Você está sentado na varanda da casa com uma caneca de barro nas mãos, sentindo o vapor quente do chá subir devagar até o rosto. É uma manhã preguiçosa,
daquelas em que o mundo parece caminhar um pouco mais devagar. Os passarinhos estão em festa cantando, como se tivessem combinado um coral, e o cheiro de pão recém-saído do forno vem da cozinha, carregado na brisa leve. Por um instante, tudo parece perfeito, mas você sabe que a paz de verdade não é ausência de problema. É quando o coração encontra lugar para repousar mesmo em meio às dúvidas. E hoje, tem algo borbulhando dentro de você, porque mais tarde seu irmão vai precisar da sua ajuda. E você sente que talvez esse seja o momento que estava esperando. O momento em que os dois vão parar de andar em círculos. Seu pai te avisa ainda cedo. Ele vai revisar o armazém e pediu uma mão. Pode ser que precise reorganizar tudo. É trabalho duro. Você apenas assente. Tudo bem. Eu ajudo. No fundo você sabe que não é só trabalho. É uma chance. Talvez a primeira real. No fim da manhã, lá está você no armazém, com o cheiro de madeira antiga, sacas de grãos empilhadas até o teto poeira, dançando nos feixes de luz que entram pelas janelas altas. Seu irmão já está lá mexendo nos registros, rabiscando anotações, num caderno meio torto. Ele olha para você e diz: "Vamos começar pelas sacas do fundo. Aquelas estão fora de ordem." Você não responde. Só pega uma e começa. As horas passam. Nenhuma conversa além do essencial. Passa o saco. Mais para a esquerda. Ajusta aqui. Mas a presença dele não é mais hostil. É só contida. O silêncio entre vocês não é mais desconfortável. É como se trabalhando lado a lado, vocês estivessem dizendo coisas que as palavras não conseguem alcançar. Uma linguagem de movimentos de cooperação, de confiança silenciosa. Em certo momento, uma pilha de sacas quase desaba. Você segura uma que estava prestes a cair, evitando um tombo feio. Ele te olha rápido e murmura: "Valeu." Você sorri. "Tô aqui para isso." Ele volta ao trabalho, mas o clima mudou. Há um fio invisível sendo costurado entre vocês, ponto por ponto. Depois do almoço vocês continuam. E lá pelas 4 da tarde, quando já estão suados, cansados e com as mãos cheias de pó de milho, ele senta num banco de madeira e diz: "Nunca pensei que ia te ver aqui de novo." Você encosta na parede e responde, olhando para o chão: "Nem eu." Ele respira fundo. "Quando você saiu, parecia que não ia mais voltar. Eu fiquei com raiva. Não só porque você foi embora, mas porque parecia que você não se importava." Você engole seco. "Naquele tempo, eu realmente não sabia o que estava fazendo. Só queria fugir de tudo." "É, eu sei." Silêncio. E então ele diz: "Mas quando você voltou, aquele dia na festa, eu fiquei mais bravo ainda. Achei injusto. Você some e gasta tudo. Volta e ganha um banquete. Enquanto eu tô aqui todos os dias, fazendo tudo certo." Você olha para ele. E tem tanta dor ali, tanta verdade. Você poderia rebater, explicar, justificar. Mas escolhe outra coisa. "Desculpa", você diz com a voz firme. "Eu te feri. E mesmo sem querer, deixei você sozinho. Eu não vi o peso que você carregava, nem o quanto você estava tentando manter tudo em pé. Eu só me perdi." Ele te encara por um tempo longo. A luz do fim da tarde entra pela janela e pinta o rosto dele de dourado. E ali naquele silêncio, você vê seus olhos suavizarem. É como se uma muralha inteira desabasse, mas sem fazer barulho. "Eu senti sua falta, sabe?" Ele diz quase num sussurro. Você não segura o nó na garganta. Só assente e diz: "Eu senti a sua também." Ele suspira e se levanta. "Vamos terminar esse canto. Depois podemos tomar alguma coisa na varanda." Você sorri. "Boa ideia." Vocês voltam ao trabalho, mas agora há leveza nos movimentos. Há cumplicidade. É como se reorganizando aquelas sacas de milho, vocês estivessem também reorganizando as memórias, os afetos, os espaços internos que estavam bagunçados demais. Mais tarde, sentados na varanda, com copos de suco fresco, e o céu se pintando de roxo e laranja, ele comenta:
Você ainda pensa em ir embora de novo? Você olha para o horizonte, pensa um pouco e diz: não, agora eu só penso em ficar. E naquele momento o mundo parece suspirar junto com vocês, porque nem todo reencontro acontece com abraços ou lágrimas. Às vezes acontece assim num armazém poeirento entre sacas de milho e frases simples onde o perdão se planta como semente em terra fértil. E ali no silêncio compartilhado, a família começa a se reconstruir. Você acorda com o som das galinhas alvoroçadas no quintal e o céu já todo pintado de um azul preguiçoso daquele tipo que parece enrolar o dia para começar. Tem cheiro de terra úmida e de café recém-passado pairando no ar. E quando você se espreguiça, sente uma leve dor nos ombros, um lembrete honesto de que você passou o dia anterior carregando sacas e curando feridas que não aparecem na pele. Você se levanta devagar, calça as sandálias e caminha até a cozinha. Seu pai está lá mexendo uma panela no fogão e cantarolando baixinho um hino antigo. Ele parece mais leve. Você também. O clima da casa mudou como se o ar estivesse mais limpo. Bom dia, dorminhoco, ele brinca. Bom dia, mestre Cuca, você responde, se servindo de uma xícara de café. Vocês dois riem. E por um momento, você lembra de como as coisas eram quando era criança. A mesa grande, a família junta a comida simples, mas cheia de sabor. E você sente uma pontada de algo entre saudade e gratidão. Porque apesar de tudo, você teve um lar e agora tem de novo. Seu irmão entra na cozinha pouco depois. Ele dá um bom dia meio rouco, mas não desvia os olhos. Ele te olha de frente. Há respeito agora. Não como antes quando vocês disputavam tudo em silêncio. É um respeito tranquilo, como se ele tivesse finalmente aceitado sua presença, e você a dele. Hoje vou no vilarejo buscar umas ferramentas. Quer vir comigo? Ele pergunta do nada. Você pisca meio surpreso. Claro. Vamos. E pronto. Um simples convite e um simples vamos, e lá estão vocês dois juntos, na estrada de terra batida, andando lado a lado como se fosse algo comum. Mas por dentro você sabe, isso é extraordinário. O caminho até o vilarejo é longo e empoeirado. Os passarinhos cantam como sempre, e uma carroça passa por vocês, puxada por um burro teimoso e guiada por um velho que acena com o chapéu. Seu irmão responde com um aceno discreto. Ele sempre foi o tipo prático de poucas palavras, mas hoje algo muda. Você sabe o que papai passou quando você foi embora? Ele pergunta de repente. Você respira fundo. Imagino, mas acho que nunca soube de verdade. Ele chorava às vezes. De noite. Pensava que era culpa dele, que ele tinha falhado com você. Você sente um nó na garganta. Eu nunca quis que ele pensasse isso. Eu sei, mas ele é pai. Carrega a culpa até quando não precisa. Vocês continuam caminhando. E ele continua. Na época eu fiquei com raiva de você, sim. Mas também fiquei com medo. Medo de que ele fosse desmoronar e que eu tivesse que segurar tudo. Você olha para o chão. E você segurou. Ele para de andar. Você também. E ali no meio do nada ele te olha sério. Eu segurei. Mas doeu. Muito. E agora que você voltou, eu preciso que você entenda isso. Que você veja o que eu vi, o que eu carreguei. Você encara ele nos olhos. Eu vejo, de verdade. E eu nunca vou esquecer isso. Silêncio. Ele respira fundo e volta a andar. Então tá bom. E pronto. Vocês continuam. Não precisam de grandes abraços, nem discursos emocionados. Entre irmãos, às vezes, basta isso, caminhar juntos. De novo. No vilarejo vocês resolvem o que precisam. Compram ferramentas, conversam com alguns conhecidos, trocam sorrisos contidos com gente que lembra de você, pequeno e ainda tenta entender o que aconteceu. No caminho de volta, vocês param num riacho. A água corre mansa e fria, e vocês tiram as sandálias e molham os pés. Lembra quando a gente vinha aqui criança? Ele pergunta. Você sorri. Lembro. Você sempre pulava da pedra mais alta, e eu achava que você era doido. Eu era mesmo.
Vocês dois riem. Um riso limpo, despreocupado. E ali, com os pés na água e o sol filtrando pelas folhas, algo se cela entre vocês. Um novo começo. Não do zero, porque ninguém realmente zera a vida, mas de um ponto mais verdadeiro. Mais tarde, de volta à fazenda, seu pai olha os dois voltando juntos, e você vê no rosto dele uma expressão que mistura alívio com orgulho. Ele não diz nada, mas não precisa. Naquela noite, sentado no alpendre, com os pés balançando no ar, e o som dos grilos enchendo o silêncio, você percebe que algo mudou. A reconciliação não foi um evento, foi um processo, um caminho, feito de poeira nos pés, palavras difíceis, silêncios respeitados, e um riacho que ainda corre como se soubesse que o tempo cura o que o orgulho rasga. Você olha para o céu, estrelas demais para contar, e sussurra: obrigado, Deus, por tudo. E ali, sob aquele céu imenso e cheio de promessas, você sente a casa não é só um lugar, é um estado de coração. A manhã começa mais fria do que o normal. A névoa cobre os campos, transformando tudo num cenário meio mágico, como se o mundo estivesse suspenso num sussurro. Você está na varanda enrolado num cobertor fino, segurando uma xícara de chá quente. O vapor sobe e parece dançar no ar, sumindo lentamente. É nessas horas que você percebe como a vida mudou. Não de forma grandiosa ou espetacular, mas devagarinho, como a neblina se dissipando, até revelar o que sempre esteve ali: o lar, o amor e agora, o perdão. Seu pai aparece e se senta ao seu lado. Não fala nada de imediato, só observa o campo. E então diz: sabe, filho, eu passei tanto tempo esperando você voltar, mas não sabia que quando você voltasse, eu ia ver uma nova versão de você. Você olha para ele curioso. Uma versão mais madura, mais calma, que vê as pessoas de verdade sem pressa. Você sorri. Talvez eu tenha precisado quebrar tudo para reconstruir assim. Às vezes é preciso perder para valorizar, e às vezes é preciso se perder para ser achado. Vocês ficam ali em silêncio. A névoa começa a se desfazer, revelando o pasto verde ao longe com as ovelhas caminhando devagar. Uma delas balança a cabeça com aquele jeito desengonçado e te arranca um sorriso bobo. Tem algo que você não sabe ainda, seu pai diz. Você vira para ele. O quê? Ele respira fundo. Antes de você voltar, eu escrevi uma carta de despedida. Para você. Para mim, eu guardei por muito tempo. Escrevi num daqueles dias em que achei que nunca mais ia te ver. Coloquei tudo nela. Raiva, tristeza, amor, tudo. Você engole seco. Você ainda tem? Tenho. Quer ler? Você assente. Ele se levanta, vai até o quarto e volta minutos depois com um envelope velho. A ponta está um pouco amassada e a tinta do nome na frente quase sumiu. Mas ainda está lá seu nome. Você abre com cuidado. As mãos tremem levemente. Dentro há uma folha amarelada escrita com aquela caligrafia inconfundível do seu pai. Você lê em voz baixa: filho, se um dia essa carta chegar até você, é porque já passou muito tempo. Talvez eu já tenha partido, talvez você tenha crescido, talvez estejamos muito longe, mas eu precisava escrever isso. Você foi embora e o silêncio que você deixou não cabe dentro da casa. É grande demais. Eu me pego olhando para a estrada todos os dias esperando te ver, mesmo sabendo que talvez você nunca volte. Não te culpo. Sei que o mundo é chamativo e às vezes cruel. Sei que seu coração é inquieto e sua alma quer descobrir o que há além dos limites que eu tentei impor. Mas eu queria que você soubesse que, independentemente do que aconteça, você sempre será meu filho e que essa casa sempre será sua casa. Eu te amo, com tudo o que sou. Papai, quando você termina de ler, os olhos estão marejados. Seu pai também está com o olhar vidrado, preso em algum ponto do passado. Você dobra a carta com cuidado. Obrigado por guardar isso. Obrigado por me dar um motivo para guardar. Você se levanta e o abraça. Forte.
como se estivesse juntando todos os pedaços que ficaram espalhados ao longo dos anos. Mais tarde, naquela mesma manhã, você encontra seu irmão cuidando das ferramentas novas. Ele está mais falante. Conta umas piadas sem graça, mas você ri assim mesmo. Porque rir com ele agora é fácil. É bom. Tá pensando em voltar para a cidade algum dia? Ele pergunta, enquanto afia uma lâmina. Você pensa um pouco. Não. Aqui tem tudo o que eu sempre procurei. Só que antes eu era cego demais para ver. Bom ouvir isso. E você? Já pensou em sair daqui alguma vez? Ele sorri. Pensei. Mas depois que você voltou, ficou mais leve. Não é só sobre trabalho agora. Tem mais vida. Vocês trocam um olhar cúmplice. Dois irmãos marcados por escolhas diferentes, mas agora trilhando a mesma estrada. Na hora do almoço, vocês se sentam à mesa os três. Comida simples, conversa boa. Seu pai ri alto de uma história antiga, e você percebe que aquele som, o riso dele, é uma música que você nem sabia que sentia tanta falta. Depois do almoço, vocês descansam debaixo da árvore grande no quintal. As folhas balançam com o vento, fazendo aquele som que embala devagarinho a alma. Você fecha os olhos e sente o calor do sol no rosto. Ali sob aquela árvore você entende há coisas que o tempo não apaga. Há memórias que voltam não para machucar, mas para lembrar quem você é. E há famílias que se quebram sim, mas que também sabem se costurar de volta, ponto por ponto, gesto por gesto. Você abre os olhos e vê os dois ali. Seu pai cochilando com a cabeça tombada para o lado. Seu irmão jogando pedrinhas num montinho de formigas como fazia quando era criança. E o seu coração finalmente está em paz. Porque voltar para casa não foi só reencontrar o lugar, foi reencontrar a si mesmo. É fim de tarde. O céu tá pintado num degradê absurdo de laranja, rosa e roxo. Um daqueles espetáculos que não precisam de legenda, nem filtro do Instagram. Você tá sentado na cerca de madeira, olhando o horizonte com um pedaço de capim entre os dentes, e o coração, meio silencioso. Mas é aquele silêncio bom, sabe? Aquele que vem depois de uma conversa resolvida, de um perdão aceito, de um abraço sincero. Você pensa no tempo, em como ele pode ser traiçoeiro, mas também generoso, em como ele corre quando a gente quer que ele fique e se arrasta quando tudo o que queremos é que ele passe logo. Mas hoje, ele está no ritmo certo, nem lento nem rápido, só presente. Seu pai aparece do nada, senta ao seu lado. Bonito, né? Demais, você responde ainda com o olhar perdido lá no fundo do campo. Sabia que foi aqui que você deu os primeiros passos? Você vira para ele surpreso. Eu te botei bem ali perto daquele tronco. Você caiu umas 3 vezes, mas depois levantou e foi andando até a sua mãe, rindo com a boca toda babada. Você ri. Eu não lembrava disso. Eu também só lembrei agora. Tem coisa que o coração guarda e a gente só descobre quando precisa. Vocês ficam em silêncio de novo, mas é um silêncio cheio. Cheio de passado, de futuro e de agora. Pai, você começa e depois engole seco. Tem uma parte de mim que ainda sente culpa. Por quê? Por tudo. Pelos anos longe. Pelas escolhas. Por ter deixado vocês aqui com o peso. E por ter desperdiçado tanto tempo. Ele coloca a mão no seu ombro. Uma mão firme, mas gentil. Filho, se você soubesse quantas vezes eu orei para Deus cuidar de você. E Ele cuidou. Mesmo quando você nem sabia. Mesmo quando estava no fundo do poço. Ele nunca largou você. E nem eu. Você sente um calor no peito. É como se aquela frase lavasse uma parte sua que ainda estava suja de medo e arrependimento. Eu queria poder retribuir tudo, você diz. Então faça isso vivendo bem, amando, trabalhando com alegria, honrando quem você é agora. Isso já é mais que o suficiente. Mais tarde vocês voltam para dentro. A noite cai e a casa se enche de sombras suaves, daquelas que fazem tudo parecer mais íntimo. As velas estão acesas na cozinha, não porque faltou luz,
mas porque há beleza em não ter tudo elétrico o tempo todo. A chama tremeluzente dá uma vibe acolhedora, como se o tempo tivesse diminuído o passo só para caber no seu peito. Você ajuda seu pai a limpar uns utensílios antigos. Enquanto isso, ele conta histórias que você nem lembrava. De quando você se escondeu no armário para não tomar banho. De quando tentou construir uma pipa com folha de bananeira. E de quando chorou porque achou que o céu ia cair numa tempestade. Você sempre foi intenso, ele diz rindo. Mas também sempre foi cheio de luz. Você desvia o olhar meio sem graça. Essa luz ainda tá aí. Só estava coberta de poeira. E você acredita. Porque agora você consegue sentir essa luz também. Não como um farol gigantesco, mas como uma vela constante que não apaga mesmo com o vento. Seu irmão entra na cozinha com 2 xícaras de chá. Paz reinando por aqui, ele brinca. Paz total, você responde. Ele entrega uma das xícaras e senta com vocês. E ali os 3, cada um com sua bebida quente. E sua história, vocês compartilham um daqueles momentos que não tem explicação, só sensação. Depois seu irmão puxa um violão antigo que estava encostado no canto. Dedilha algumas notas. Tá meio desafinado, mas ninguém se importa. Ele canta baixinho um salmo que sua mãe costumava cantar. A melodia é simples, mas te acerta em cheio. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, não temerei. A voz dele é só um sussurro, mas ecoa como se estivesse vindo de dentro do seu peito. E aí você entende. A jornada não foi só sua. Todos vocês caminharam. Cada um carregou um pedaço da cruz, um pedaço do silêncio, um pedaço do medo. Mas agora estão juntos de novo. Antes de dormir, você se aproxima do seu pai e do seu irmão e diz com a voz baixa: obrigado por me esperarem e por ainda me amarem apesar de tudo. Seu pai sorri com os olhos marejados. Você é nosso. Sempre foi. E seu irmão, num gesto quase imperceptível, dá um tapinha no seu ombro. A gente sempre soube que você ia voltar. Só não sabíamos quando. Você sobe para o seu quarto. Se deita na cama com o colchão levemente gasto, mas macio. O teto de madeira está ali com as mesmas rachaduras que você lembrava, e pela janela entra uma brisa fresca, trazendo o cheiro do campo e o som distante de um grilo teimoso. Você fecha os olhos. A jornada ainda não acabou, mas pela primeira vez em muito tempo você não está correndo. Está descansando, e é nesse descanso que você encontra o verdadeiro significado da palavra lar. Acordar cedo agora tem um outro gosto. Você já não levanta correndo nem com a cabeça cheia de contas e ideias malucas. É um levantar devagar com aquele espreguiçar que parece uma dança entre o sono e o despertar. O sol ainda nem se mostrou completamente, só manda uma luz dourada filtrada pelas frestas da janela de madeira. E você sorri antes mesmo de sair da cama. Você está de volta à rotina da fazenda. Mas não é a mesma rotina de antes, porque você também não é o mesmo. Agora cada tarefa tem sentido. Limpar o curral, cuidar dos animais, carregar baldes d'água. Tudo parece parte de algo maior. Um plano, uma reconexão. Você sai e encontra seu pai, já no campo ajeitando a cerca que vive desajeitada. Ele olha para você, sorri e faz aquele gesto clássico com a cabeça que diz bom dia, sem precisar dizer. É nesses pequenos gestos que o amor mora. Quer pegar a estrada comigo hoje? Ele pergunta. Para onde? Cidade vizinha. Preciso comprar umas coisas, mas queria ir com você, só a gente. Faz tempo. Você topa na hora. Troca de roupa, come um pedaço de pão com queijo e mel, e logo estão na caminhonete velha. O motor tosse antes de ligar, mas vai, como sempre foi. A estrada é longa e cheia de curvas. O rádio toca uma música antiga dessas, que só os pais conhecem a letra toda. Seu pai canta junto, e você, entre risos, começa a aprender também. No caminho, ele aponta os lugares e conta histórias. Ali foi onde quase atolei com seu avô num dia de chuva brava. E aqui nesse trecho, sua mãe e eu tivemos nossa primeira briga feia, por causa de um sorvete. Acredita, vocês riem. A viagem é um mergulho na memória.
Um tempo de pai e filho sem pressa, sem máscaras, só partilha, só verdade. Na cidade, enquanto ele escolhe algumas ferramentas, você vai até a parte de livros e encontra uma Bíblia nova com capa de couro simples. Você passa a mão por ela, sente o peso simbólico e decide levar. Na volta, seu pai pergunta: "O que te fez pegar essa Bíblia?" Você pensa antes de responder: "Porque agora eu quero ler com outros olhos, não como regra, nem como castigo, mas como caminho, como mapa." Ele assente. É assim que deve ser. A noite cai de novo como um cobertor suave. De volta à casa, você senta na varanda e começa a folhear sua nova aquisição. Os dedos vão direto para Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Você lê devagar, como se estivesse ouvindo cada palavra pela primeira vez. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o filho, e o abraçou, e o beijou. Você fecha os olhos. Aquela cena agora tem carne, cheiro, som. Tem o rosto do seu pai. Tem o seu corpo cansado voltando pela estrada. Tem o coração refeito. Seu irmão se junta a você. Tá lendo a Bíblia? Ele pergunta, meio surpreso, meio orgulhoso. Sim. Bom. Tem umas histórias aí que até que são legais. Você sorri. Acho que agora eu entendo por que são tão importantes. Ele fica quieto por um tempo, depois diz: "Sabia que quando você foi embora, o pai ficava relendo essa história, às vezes sozinho, às vezes em voz alta. Acho que era o jeito dele de continuar acreditando. E você..." Eu só ficava com raiva. Você vira o rosto para ele. Mas passou, ele continua. A raiva. Ficou o buraco por um tempo. Mas agora, não tem mais buraco, tem você. Você engole seco. A lua aparece cheia e brilhante, como se tivesse vindo participar da conversa. E ali, entre irmãos, não há mais palavras, só entendimento. Vocês não precisavam de mais explicações, só presença. No dia seguinte, seu pai te entrega algo. Uma chave. É da parte de trás do celeiro. Lembra que era trancada. Você assente. Agora é sua. Aquele espaço vai ser seu ateliê, ou depósito, ou qualquer coisa que você quiser construir. Você sente uma mistura de emoção e responsabilidade. Uma chave pequena, mas que abre uma porta cheia de possibilidades. Você vai até lá, destranca e entra. O cheiro de madeira antiga te invade. O espaço está vazio, exceto por algumas ferramentas encostadas. Mas é seu. Um lugar para criar, para recomeçar, do seu jeito. Você decide começar ali mesmo. Vai limpando aos poucos, organizando, sonhando. Porque agora os sonhos voltaram. Não aqueles de fama ou riqueza, mas os sonhos bons, os que crescem com raízes fortes. E assim, dia após dia, você vai se enraizando de novo, plantando coisas, dentro e fora, criando uma vida que tem propósito, que tem paz, que tem perdão. As pessoas da vila começam a notar. O filho pródigo voltou, mas não como antes. Agora você sorri com o olhar, escuta com paciência, serve sem esperar aplauso. E aos poucos você percebe essa história, que parecia ter sido de perda, se transformou na história mais bonita que você já viveu. Você está sentado debaixo da figueira, com o sol filtrando pelas folhas e pintando seu rosto com manchas douradas. Uma brisa suave passa e balança a grama, como se Deus estivesse acariciando a terra com a ponta dos dedos. À sua frente, o celeiro que você ajudou a restaurar. Paredes reforçadas, janelas limpas e agora até uma pequena mesa de trabalho, onde você anda escrevendo, desenhando, criando. Às vezes, é só rabisco. Outras saem palavras bonitas, cheias de sentido, como se o espírito soprasse direto no seu ouvido. Você passa os dedos sobre a madeira da mesa e pensa, quem diria que aquele cara que queria o mundo na palma da mão hoje se contenta com uma chave, um banco e uma tarde tranquila no campo. Mas não é só contentamento, é gratidão, é paz com o que se tem. As crianças da vila passam correndo na estrada, rindo alto, empinando uma pipa torta. Uma delas para a volta e grita: "Moço, você vai na reunião hoje?" "Que reunião?"
O culto lá no monte, todo mundo vai. Você sorri. Acho que sim. E vai. Porque agora você vai. Você participa. Você é parte. À noite o monte está cheio de gente. Uns sentam nas pedras, outros em bancos improvisados. Um senhor com uma Bíblia na mão canta devagar. A voz dele é rouca, mas tem uma firmeza que acalma. Você se junta ao coro meio tímido no começo, mas logo está cantando junto. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E é verdade, você está alegre. Não aquele tipo de alegria que pula e grita, mas a alegria tranquila que vem depois da tempestade, quando a gente vê que o chão ainda está firme sob os pés. Alguém se aproxima. É a filha da senhora da vendinha. Ela sorri, entrega um copinho de chá quente. Bem-vindo de volta, ela diz. Simples assim. E você quase chora com a gentileza da frase. No fim do culto, enquanto todos se despedem, um dos homens mais velhos da vila, o senhor Joaquim, com os olhos que parecem ver o fundo das coisas, chega perto e segura seu ombro. Você voltou diferente. Você engole seco. Espero que para melhor. Para verdadeiro, ele responde. É isso que importa. Na volta para casa, sob o céu estrelado e com o som dos grilos te fazendo companhia, você pensa em tudo o que viveu, na fome que sentiu, na vergonha, na volta difícil, no abraço inesperado, na festa que parecia sonho, no irmão com raiva, no pai com olhos cheios d'água, no bezerro assado, na música ecoando do coração para fora. Você ri sozinho. Quem diria, hein? Lá na frente a casa aparece iluminada, a varanda com a luz pendente balançando devagar. Seu pai está sentado como sempre esperando, não mais com angústia, mas com prazer, porque agora, todas as noites, terminam com um até amanhã e não com saudade. Como foi lá no monte, ele pergunta. Bonito, simples, cheio de Deus, ele assente. É assim que deve ser. Você senta ao lado dele. O silêncio chega, mas não incomoda. Você olha para o céu e fala, pai, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando eu fui embora, você achou que eu não voltaria? Ele respira fundo. Depois responde, teve dias que sim. Dias em que o medo falava mais alto, mas sempre terminava orando. E na oração, Deus me dizia, espera, ele vai voltar. Você sente um nó na garganta. Desculpa por ter demorado tanto. Você chegou na hora certa. E naquele momento você entende algo profundo. Deus não se atrasa e também não corre. Ele chega quando o coração está pronto. No dia seguinte você recebe uma visita. Um jovem da vila com o cabelo despenteado e o olhar inquieto aparece na sua porta. Você é o cara que foi embora e voltou, né? Você ri. Sou. Posso conversar contigo, tô pensando em sair também. Claro. Senta aí. E ali, enquanto o jovem fala sobre suas vontades, suas dúvidas, sua raiva, sua esperança, você se vê nele e escolhe não julgar, só ouvir, só amar, porque alguém um dia fez isso por você. Mais tarde você escreve no seu caderno uma frase: o que antes era vergonha, agora é testemunho. É isso. Sua história não é mais um erro, é uma lição. Um farol para outros que ainda estão no caminho da volta. Você olha ao redor o campo, a casa, o monte lá longe, o céu cheio de estrelas, o barulho da noite. Tudo diz a mesma coisa. Você voltou. E finalmente você está em paz com isso. O dia começa silencioso, com o canto distante de um galo e o leve sussurrar do vento entre as folhas. Você está de pé mais cedo do que o habitual, como se tivesse sido chamado por algo que não sabe explicar. Veste sua roupa simples, calça as botas gastas e caminha devagar até a varanda. O campo se estende diante de você como um mar verde, ondulando sob o céu que ainda desperta. Há um cheiro de terra molhada no ar, mesmo sem chuva, como se a natureza estivesse respirando mais fundo, renovada do mesmo jeito que você se sente por dentro. Hoje é um dia especial. Não porque algo grandioso vá acontecer, mas porque você percebe finalmente o milagre do ordinário.
Cada pequena coisa pulsa com presença divina, o tilintar dos sinos das ovelhas, o rangido da cerca, a luz suave que passa por entre as nuvens, como dedos de Deus te acariciando. Na cozinha, sua mãe canta baixinho uma canção antiga, enquanto mexe um mingau no fogão. Seu pai sorri, encostado na porta, e o cheiro de café fresco enche o ambiente de aconchego. Você se junta a eles e pela primeira vez em muito tempo, não sente pressa de sair ou ir embora. Você pertence. Hoje é dia de visita, seu pai diz. Visita. Ele sorri. Convidei alguns vizinhos para uma ceia, aqui em casa. Uma forma de celebrar. A nova fase. Você ajuda com os preparativos. Não precisa de luxo, só mesas simples, cadeiras de madeira e comida feita com carinho. E enquanto organiza os pratos, pensa em como tudo mudou. Antes você buscava aplausos, reconhecimento. Agora seu coração bate forte ao ver pessoas reunidas, rindo, comendo, compartilhando histórias. Quando todos chegam, há aquele burburinho alegre de reencontros de gente que você via de longe e agora te chama pelo nome com afeto. Crianças correm pelo quintal, a fogueira crepita no centro e o cheiro de pão assado se mistura com o da noite. Um dos homens pede a palavra. Ele se levanta, limpa a garganta e diz: estamos aqui porque vimos um milagre. O milagre de alguém que saiu, caiu, sofreu e voltou transformado. E isso nos dá esperança, porque todos nós em algum momento também estamos voltando de algum lugar. Você abaixa a cabeça emocionado, não porque seja difícil ouvir, mas porque é bonito demais, porque é verdade. O culto começa ali mesmo, sob o céu estrelado entre pratos e copos, como nos tempos de Jesus, quando as mensagens eram passadas em jantares nas estradas, nos encontros simples. E alguém lê em voz alta: este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Você sente que essas palavras não são apenas sobre você, são sobre todos, sobre cada alma que pensa que foi longe demais, que errou demais, que já não tem mais volta. Mas tem, sempre tem. No fim da noite, seu irmão se aproxima. Ele estende a mão, depois te abraça com força. Demorei, mas entendi. Te amo, mano. Você segura as lágrimas. Também te amo. A lua está alta quando o último convidado parte. Você caminha lentamente até o campo e deita na grama. O céu tão vasto te envolve como um abraço, e ali sozinho e cheio de tudo, você sussurra: obrigado, Deus, por não desistir de mim. Você se lembra da oração que seu pai fazia todo dia, mesmo sem saber se seria ouvida. E agora você mesmo ora, simples, de verdade: Senhor, guia meus passos, que eu nunca me esqueça de onde vim, nem de quem me esperou. Que eu seja abrigo como fui acolhido, e que se eu me perder de novo, encontre sempre o caminho de volta para ti. E então, com o coração em paz, você volta para casa, apaga as luzes, ouve o som do vento lá fora e deita com um sorriso leve. Agora que tudo está mais calmo, respire fundo, bem fundo. Deixe o ar entrar e sair devagar como se fosse o próprio Espírito Santo te enchendo de paz. Ouvimos juntos uma história que começou com pressa, orgulho e queda, mas terminou com reencontro, perdão e amor. E talvez no fundo você também tenha se sentido um pouco como o filho pródigo, porque todos nós em algum momento da vida saímos por aí tentando provar algo, buscando o que achamos que falta, nos afastando de quem nos ama mais. Mas Deus, Deus sempre espera. Ele nunca fecha a porta, nunca cruza os braços. Ele olha para o horizonte e fica ali todos os dias, com o coração aberto, pronto para correr na sua direção. Assim que você aparecer na estrada, você não está sozinho. Nunca esteve. E mesmo que você se sinta cansado, perdido, quebrado por dentro, lembre-se, a casa do Pai está de portas abertas. A festa já está preparada. O abraço já está reservado com seu nome. Então, antes de fechar os olhos, esta noite ore. Fale com Deus do seu jeito, com suas palavras, com seu coração. Ele está ouvindo. Agora descanse.
Deixa o corpo relaxar. Sinta o travesseiro acolher sua cabeça. O som suave da brisa do ventilador preenchendo o quarto. Está tudo bem agora. Você voltou. E vai ficar tudo bem. Boa noite, querido ouvinte. Que o Senhor te guarde. E que amanhã, ao acordar, você lembre, é amado, incondicionalmente.